o meu curso e ela está fazendo, está bem, numa fase bem adiantada. Então, eu queria perguntar para a Rosana o que que ela achou do curso, o que que isso ajudou ela a entender melhor ou não alguma coisa dentro do próprio livro ou dentro da própria vida dela. Queria que você ficasse à vontade para falar sobre o que você achou do curso, por favor. Pode até falar mal Então, se Mário, quiser. não, imagina, não tem porquê. Eu te encontrei, né, por acaso, nas redes sociais, chegou para mim um vídeo seu, e aí eu fui conhecer melhor, exatamente porque eu comecei a me identificar com aquela situação do codependente, né? Quando eu Hum, percebi que eu estava vivendo exatamente a situação do codependente. Dali a pouco eu fui ouvindo mais áudios, vídeos seus e decidi pelo curso. O curso é muito bom, muito esclarecedor, é muito de fácil entendimento, porque ele não é um curso só para psicólogos, né? Eu estou agora numa formação de psicanálise, ai, que mas isso é legal. recente. Então, assim, a minha linguagem ainda não é uma linguagem de psicanalista, né? Eu fiz alguns anos de psicologia lá atrás, há 30, quase 40 É, anos eu vi no também, teu 3 livro, anos, mas já você conheceu o sujeito dentro da faculdade de psicologia, né? Eu vi no teu livro. exatamente, exatamente. Mas eu não me formei, isso foi há muito tempo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a minha linguagem não é uma linguagem, né, de psicólogo nem de psicanalista, e eu Uhum. consegui entender seu curso com muita facilidade, porque a gente entende que ele é feito não só para esses profissionais, mas também para a família, né, para o próprio adicto. Então, ele ajuda muito, sem dúvida. Eu fico pensando se eu tivesse tido a oportunidade, né, talvez de conhecer o curso, de entender um pouco mais há tantos anos. Mas era muita coisa, era imaturidade também, que eu era muito nova, então acho que tudo isso dificulta muito. E hoje, Mário, o que que eu entendo do seu curso, assim, o que que ele me ajuda muito, me ajudou? É conseguir separar, porque eu acho que uma das coisas que mais deixa a família, a esposa, o esposo, a namorada, enfim, a pessoa que convive, né, com um viciado, a coisa que mais dificulta, no meu entendimento, no meu centro, é uma grande culpa, sabe? E a Hum, necessidade que a gente tem de resolver aquele problema, de achar que a gente vai conseguir fazer o outro mudar. Isso em mim sempre foi uma coisa assim muito forte, sabe? essa é a De falar questão assim, da não, mas a codependência, responsabilidade né? exatamente. A responsabilidade é minha, eu posso ajudar, e se eu não estiver com essa pessoa vai piorar mais. A gente também fica, isso é ego também, eu acho, né, Mari? A É. gente fica assim achando Não, que a fica, gente tem faz uma parte, importância né? maior do que tudo na vida do outro. O Mas na verdade, às codependente, vezes não é bem o assim. codependente, ele é sempre cego, porque ele não vê ele só vê o outro, Exatamente, exatamente assim que eu me né? sentia. E aí, assim, para não permanecer ou não entrar numa outra relação, né? Porque eu tenho que me curar, porque eu também estou doente. Então, a gente continua repetindo, né? E é esse, assim, é um cuidado que eu estou tendo hoje na minha vida, sabe? De poder cuidar um pouco mais de mim, me conhecer muito melhor, né? Para que eu possa ter uma relação realmente que eu tenha condições, sabe, de ter, né, de me relacionar com essa pessoa, encontrar uma pessoa que eu tenha condições de manter um relacionamento mais saudável, E ser uma relação mais saudável a próxima, né? Tem essas exatamente, neuras. Mara. Porque assim, às vezes, eu vou encontrar uma pessoa com algum problema que eu vou conseguir, porque todos, né, todos nós temos. Eu tenho vários problemas, defeitos, enfim. Mas às vezes, Mário, se for nessa questão de vício, ou mesmo que não seja um vício, mas se for com questão de bebida, questão de droga, eu não vou conseguir conviver, eu não vou conseguir ter um relacionamento saudável.
Então, eu preciso entender isso, saber que essa também é a minha limitação, para que eu possa escolher uma pessoa com quem eu consiga me relacionar, né? Sem essas paranoias, sabe? Assim, porque eu acho que vou criando uma situação que vai ficando impossível para ambas as É. partes. E a questão do curso, das informações que você recebeu, principalmente voltada para as drogas, a utilização das drogas, os efeitos que fazem no sistema nervoso central, te ajuda a entender melhor o outro, né? Muito, muito. E a mim, né, Mário? Porque é isso também, né? A gente também fica viciado em querer resolver o problema do outro. A gente fica viciado, é dependente aí, né? E tá sempre tendo questões do outro para a gente poder entrar e achar que vai conseguir resolver, né? Então, com certeza, Mário, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que o curso é um curso que eu vou poder ouvir em vários momentos, porque em cada momento ele vai me ajudar de uma forma diferente. Primeiro momento que eu ouvi, ele me ajudou para eu ter esse entendimento de estar ou não num relacionamento que, de certa forma, eu continuaria, agindo como codependente. Num outro momento, eu acredito, ele vai me ajudar de uma outra forma, sabe? Já para essa visão para o outro. Então, a gente vai sempre podendo ouvir, e a cada vez que eu já ouvi algumas aulas mais de uma vez, e é isso, cada vez tem um entendimento diferente, porque cada momento eu estou de um jeito também, com uma outra visão, né? E olhando para um outro ponto de vista, que eu acho isso muito importante. Eu super, Mário, de verdade, viu? Eu super recomendo o seu curso. Olá, gente, como vocês estão? Tudo bem? Hoje é o grande dia. Hoje é dia 1º de agosto, são 20 horas e como eu prometi, nós estamos aqui juntos no YouTube, aonde eu vou trazer e entregar para você uma oportunidade maravilhosa. Eu vou disponibilizar hoje para você, mais uma vez, o nosso curso. Que curso é esse? Um curso para que você conheça técnicas e manuseios psicoterapêuticos fundamentais para o tratamento da dependência química, da ansiedade e da depressão. Então, nós vamos iniciar o nosso papo falando um pouco sobre dependência química, sobre viciados em álcool, viciados em drogas, né? Vamos falar um pouco sobre adictos. Vamos lá, gente. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que eu sou Mário Pacheco, eu sou um psicólogo especializado em psicanálise e em dependência química. Eu tenho 40 anos de experiência na área, tá? Eu já trabalhei em clínicas voluntárias, em clínicas involuntárias, já fiz mais de 200 palestras por esse Brasil afora. Várias, a maioria delas foram offline, né? Foram presencial, para instituição de saúde mental, cursos para saúde pública. E, inclusive, já dei aula na PUC sobre dependência química. E atualmente eu trabalho em consultório particular. E, detalhe, eu também sou um adicto em recuperação. Este é um dos motivos principais pelo qual eu consigo entregar para você um curso que ajuda muito nessa questão da dependência química. Eu fui um usuário de crack, né? E hoje eu tenho a minha vida transformada. Eu resolvi fazer psicologia exatamente por conta do que aconteceu comigo. Eu queria aprender todas essas técnicas, eu queria aprender esses manuseios necessários, de forma psicoterapêutica, de forma científica, para eu próprio conseguir ficar longe das drogas. E também, de quebra, eu tive que tratar a ansiedade e a depressão, porque todo mundo que é dependente químico tem depressão e tem ansiedade, que a própria dependência química causa, né? Daí eu encontrei, né, uma maneira de resolver esse problema para conseguir lidar com a dependência química minha. Quando eu resolvi estudar, resolvi trabalhar dentro dessa área. E é o que eu vou dividir com você, tá? Porque existe como sair da dependência química.
É claro que existe. Qual é o caminho para que isso aconteça? Eu vou trazer aqui dentro desse curso uma das formas, um dos caminhos que sinceramente eu considero o melhor, pelo menos atualmente, tá? Sobre como sair da dependência química. Então você vai ter agora uma oportunidade amplificada, né? Sobre como lidar com a dependência química. Por que que eu digo que é uma oportunidade amplificada? Porque muitas pessoas acham que a única oportunidade que o dependente químico tem de ficar bom é somente quando ele vai para uma clínica. E na maioria das vezes ele tem que ir para uma clínica involuntária, porque ele não quer ir para uma clínica voluntária voluntariamente, ele não quer começar o tratamento. E se ele não for, ele acaba indo para uma cadeia ou então acaba indo para um caixão. Mas não. Existem outras formas dele sair dessa vida. E eu vou te mostrar isso agora. Se você fizer as minhas aulas, você vai entender e vai conseguir ajudar muita gente, e talvez até ajudar você mesmo. As minhas aulas, elas são reais, sobre o tratamento mesmo, é o que tem que fazer, tanto para quem quer fazer o tratamento, quanto para quem não quer fazer o tratamento, tá? Se o sujeito dispõe a ir até o teu consultório, sentar e conversar com você, se ele não quer parar de usar, você vai ter que começar um tratamento criando uma motivação para que ele pare de usar. E aí o que acontece? Dentro do curso você vai ter todas essas técnicas, são as técnicas motivacionais. Falando em técnicas motivacionais, a dependência química, ela é um transtorno, dá para você entender direitinho, né? A dependência química ela é um transtorno da motivação. Ela é uma doença psiquiátrica classificada como transtorno da motivação. A maioria das doenças psiquiátricas são transtornos psiquiátricos. Por que ela é um transtorno da motivação? Porque ela leva a pessoa a perder totalmente o controle da sua vida, porque a única motivação que ela tem é para usar droga. Ela não tem mais motivação para viver socialmente como ela tem que viver. Ela não tem motivação para trabalhar, não tem motivação para estudar, não tem motivação para pagar as suas contas, não tem motivação para cuidar da sua família, não tem motivação nem para cuidar do seu corpo. E ela se isola completamente da sociedade. Então, esse é o transtorno da motivação. Todas as obrigações sociais, até as mais simples, as mais normais, como pagar o seu aluguel, limpar a sua casa, ele não leva mais em consideração nada disso. Ele está totalmente voltado para a utilização da droga o tempo todo. Ele não se importa mais com os relacionamentos pessoais, nem com os pais, nem com os filhos, nem com os parceiros, nem com a esposa, nem com o esposo. Não consegue mais encontrar prazer em absolutamente nada, a não ser o prazer em estar repetindo o uso da droga constantemente, né? E essa motivação, ela acaba estragando toda a vida da pessoa e também de todos os que estão em volta dela, que é o que a gente vai chamar de codependente. Como é que funciona isso? O dependente químico é o sujeito, por exemplo, é o sujeito que é dependente de cocaína, tá? Qual é a sua droga de preferência? Cocaína, tá? E aí a mãe do sujeito, ela é viciada no sujeito. Enquanto o sujeito fica o tempo todo tentando controlar o uso dele, a mãe, o pai, a avó, o avô, o esposo, a esposa fica tentando controlar o comportamento do sujeito que está usando. Ou seja, ele cria comportamentos totalmente inaceitáveis, o ambiente familiar fica extremamente tóxico, complicado. Ele entra naquela manipulação o tempo todo de achar que é culpa de todo mundo e por isso ele tem que continuar usando. E isso são mecanismos de defesa para garantir o uso. E aí, se a família não se trata, se ele não se trata, ele vai acabar indo para um caixão ou para uma cadeia, né? Por quê? Porque ele começa a ter comportamentos completamente inaceitáveis. Que comportamentos são esses? Mentira, procrastinação, manipulação, justificativa, desconfiança do outro. São vários comportamentos que não são aceitáveis socialmente. Porque tem gente que começa a roubar, que começa a se prostituir, a traficar e acabam se envolvendo com pessoas que são seriamente comprometidas com o tráfico e com o submundo do crime, né?
e aí o risco é muito grande. Essas histórias a gente conhece muito bem, a gente sempre ouviu falar e a gente sempre vai continuar ouvindo. E isso tudo acontece na vida de um adicto, de um dependente químico, quando ele está no vício. Eu tenho experiência disso. Quando eu utilizei crack na Cracolândia, né, durante 4 meses e meio, e eu vivi tudo isso, né? E eu posso te falar de uma forma honesta. Eu não quero falar mal do que a gente vê aí nas redes sociais. A única coisa que eu quero é dizer que o meu curso é bom. Ele é bom e é barato. E você vai conseguir realmente entender o que é que você tem que fazer para poder se tratar ou para tratar o outro. É de uma forma clara, de uma forma bem explicada, de uma forma razoável, tá? Sem milagre. É a pura verdade o meu curso sobre dependência química, depressão e ansiedade, dentro da ciência, dentro das pesquisas. E tem como sair disso? Porque eu já fiz esse tratamento para muitas pessoas. Conheço muitas pessoas, eu estou há muitos anos fazendo tratamento para as pessoas, mesmo quando eu estava dentro de clínicas particulares ou até de clínicas voluntárias, né? E eu posso te garantir que o número de pessoas que ficaram bem, que entraram em recuperação, é muito maior do que o número das pessoas que não entraram e muito maior do que o número das pessoas que desistiram. Por quê? Porque você, além de tudo, ainda vai estar criando a motivação para que a pessoa entre. O processo todo é baseado em cima das etapas motivacionais, porque o tratamento da dependência química, a gente não pode esquecer que ele é um transtorno da motivação. Esses comportamentos, como eu estava falando antes para vocês, esses comportamentos que ele assume para poder garantir o uso da droga, faz com que ele fique marginalizado, completamente marginalizado, né? Isso não é novidade nenhuma para ninguém. Aí eles levam o nome de viciado, de drogado, de nóia, de que ele não vale nada. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Por quê? Porque a dependência química é uma doença, é uma patologia, e eu estou aqui com o meu curso para mostrar para você que existe essa possibilidade de você tratar isso. O dependente químico, ele vai do hábito ao vício muito rapidamente, porque ele já tem a predisposição para ter essa doença. Dentro de uma personalidade compulsiva e obsessiva, repetitiva, quando ele usa pela primeira vez, ele sente um prazer enorme, né? E daí existe uma coisa que a gente chama de neuroadaptação, através da neuroplasticidade, e a tendência é ficar repetindo, e isso vai piorando cada vez mais. Tudo isso você vai entender dentro do curso como é que funciona isso cientificamente. Porque isso tudo mexe com a estrutura cerebral da pessoa, mexe com a estrutura do sistema nervoso central. E tudo isso você vai ver no curso com os detalhes técnicos. Se ele tem essa predisposição e se ele já está no vício, não tem jeito. Ele tem que fazer um tratamento. Melhor do que ele ir preso, melhor do que ele morrer, melhor do que ele ir para um caixão. E se tiver a necessidade dele ser afastado da sociedade e ir para uma clínica, você também vai chegar a essa conclusão dentro do curso e dentro do tratamento que você vai fazer, e você também vai aconselhar a isso se for necessário. Dá para fazer esse tratamento para dependência química em consultório? Você quer saber sobre isso? Tudo isso você vai ficar sabendo nas minhas aulas, dentro das minhas aulas, tá? Porque o que ele tem, gente, é uma doença psiquiátrica, é um transtorno da motivação, chamado dependência química. Lá no CID, no Código Internacional das Doenças, ela é classificada como F19 e tem todas as variedades, né? Tem a com álcool e tem a pessoa que usa múltiplas substâncias, enfim. O álcool também é uma droga, tá? A pior de todas, é uma droga lícita, mas é uma droga muito difícil de ser tratada, é muito mais difícil do que o próprio crack. Exatamente porque ela é lícita, né? Existe uma cultura social que predispõe essa facilidade para o uso, né? Só que o álcool, ele traz gravíssimas consequências para o sistema nervoso central
e para o resto do corpo também. E isso tudo você vai ver dentro do curso. Inclusive, quando você vai fazer o tratamento para um alcoolista, existem outras técnicas, você tem que começar a fazer o tratamento de uma outra forma, porque você precisa, antes de fazer a avaliação psiquiátrica ou psicológica, você vai ter que fazer também uma avaliação clínica, tá? Se ele não fizer o tratamento devidamente como ele deve ser feito, ele realmente não vai ter sucesso. Então é necessário você entender como faz isso, tá? Quando a gente fala nesses comportamentos todos que eles assumem quando estão usando drogas, estão usando álcool, a gente chega num ponto chamado pulsão de vida e pulsão de morte, tá? Que você também vai entender isso dentro das aulas. Se ele não tomar cuidado, essa pulsão de morte realmente acaba levando ele para o caixão. Como a adicção é uma doença, né? Então a gente precisa entender que ela é progressiva. Não tem essa coisa de começar a usar drogas e não progredir. Ela progride, não tem jeito. Se a pessoa tiver a predisposição para a droga, ela vai progredir. Ela é incurável e ela é fatal. Ela tem que ser estancada, ela tem que ser parada, ela tem que ser realmente feito um tratamento para que a pessoa tenha um autocontrole através do autoconhecimento. E esse autoconhecimento é o conhecimento dela e o conhecimento da substância que ela também usa. Por que ela tem que parar? Porque o vício é da ordem da repetição. Então não dá mais para repetir, eu tenho que parar. Existe uma certa tolerância quem está usando a droga, existe uma certa tolerância e tem hora que não tem mais jeito. Essa tolerância significa cada vez eu tenho que utilizar mais para poder sentir aquela primeira onda que eu senti quando eu usei pela primeira vez. A grande verdade é que muitas pessoas dizem assim, não, quando ele chegar no fundo do poço ele para. A grande verdade é que esse fundo do poço não tem fundo. Porque quando chega lá no fundo, ele encontra uma tramelinha e descobre uma outra forma, um outro jeito, uma outra manipulação, uma outra mentira para poder utilizar. E se ele não tomar cuidado, dentro desse fundo de poço, na hora que ele abrir essa tramelinha lá no fundo, ele cai dentro de um caixão ou de uma cadeia. E quando ele vai para a cadeia, ainda existe a possibilidade dele continuar usando dentro da cadeia, porque todo mundo sabe disso. Não tem outra forma você fazer um tratamento. Não tem outra forma a estancar, a mudar o seu jeito de ser, né? A mudar o jeito que vai administrar a vida daqui para frente, sem a utilização da droga. Nós temos vários vícios, mas nós podemos escolher os menos piores. Tem gente que é viciado em cigarro, tem gente que é viciado em sexo, tem gente que é viciado em café, tem gente que é viciado em compras, tem gente que é viciado em drogas, em álcool, em cocaína, em crack, em maconha, né? Qual o vício que é ruim para você que você tem que deixar? E qual que você pode manter, pelo menos por enquanto, até você conseguir deixar também? Tudo isso você vai ver dentro do curso. Tem que começar o tratamento de alguma forma, tá? E o nosso curso ele é relacionado a isso. Para você entender o que é essa doença, o que é o tratamento, exatamente como ele é, com honestidade, com ciência, com pesquisa, com terapia, né? Com medicamento, tudo que é necessário, tá? Então, nas aulas, você vai entender sobre tudo isso. E o que é que você faz depois para preservar a pessoa fora do uso. Isso também você vai aprender dentro da aula. Quando eu falo em medicamento, você vai ter uma visão de como os medicamentos são usados e como você depois vai fazer, como psicólogo, vai fazer o acompanhamento para ver se o medicamento está fazendo um bom efeito. Mas por que eu digo isso? Porque nós, como psicólogos, não podemos medicar, mas nós podemos entender a medicação que a pessoa está tomando, se está fazendo bem, se não está, e podemos fazer uma parceria com o psiquiatra para poder ajudar melhor esse paciente, né? Outra coisa que eu já dei um toquezinho no início da nossa conversa, mas eu vou reforçar aqui, é a questão das pessoas afetadas, são codependentes, necessitam muito mesmo aprender a conviver com a doença, aprender a conviver com a situação para poder ajudar de uma forma
razoável, pelo menos, o dependente químico que está ali no sofrimento do uso. Principalmente quando o dependente químico diz assim, não, eu quero parar, eu tenho que parar, ele resolve parar. Não é fácil. E aí esse codependente tem que parar de chamar ele de vagabundo, parar de chamar ele de nóia, parar de chamar ele de sem vergonha e entender que isso é uma doença, não é um defeito moral. E para isso, nós precisamos entender que esse codependente também precisa de um certo tratamento. E dentro do curso, você também vai ver isso. Porque eles entram num movimento familiar tóxico, complicado e que não ajuda em nada, né? Só faz piorar a situação. Provavelmente você já conheceu muita gente que conseguiu sair da dependência química e provavelmente também você já conheceu pessoas codependentes que também precisaram ir para uma sala de apoio ou então até mesmo fazer um tratamento. Bom, daí o que acontece, gente? Eu não consigo explicar tudo isso para você num vídeo apenas, tá? Porque é extenso, é longo, é cheio de técnica, é cheio de informação. Tem a parte neurológica, a parte do approach, a parte das motivações, a parte das intervenções, tem os grupos de apoio, o tratamento, a psicoterapia, tudo o que você precisa entender para poder tratar esse paciente. É multifatorial. Tem o lado físico, o lado mental, até o lado espiritual. Por isso, eu resolvi lançar um curso, né? E colocar esse curso lá na plataforma da Hotmart. Vale muito a pena você dar essa oportunidade para você poder entender o que é dependência química, para você poder entender como se faz esse tratamento e você se convencer de que dá para fazer esse tratamento. Porque o que a gente vê muito por aí é gente, não, isso não tem jeito. Tem jeito sim. E você pode ajudar. Se você está disposto a ajudar, né? Se você é psicólogo, se você trabalha com isso, se você é terapeuta, se você trabalha em clínica, monitores de clínica, enfim. Tá? Daqui a pouco eu vou dizer para quem serve esse curso, tá? Esse curso é um curso totalmente online, tá? Nós já estamos com todas as aulas gravadas e disponíveis na plataforma do Hotmart. São 12 aulas no total. Adquirindo o curso, você vai ficar com a disponibilidade para ver esse material durante um ano, podendo assistir o dia e a hora que você quiser. As 12 aulas já estão lá gravadas. O nosso curso, repetindo, é sobre técnicas e manuseios psicoterapêuticos fundamentais no tratamento da dependência química, ansiedade e depressão. Fundamentais. Sem essas técnicas, sem esses manuseios, você não vai conseguir fazer esse tratamento. E por que a gente fala também sobre ansiedade e depressão? Porque todas as pessoas que têm dependência química, dentro do processo terapêutico ou psicoterapêutico, temos que tratar da ansiedade e da depressão, porque toda vez que utilizam uma droga, você passa pela ansiedade e pela depressão. E às vezes até mais, né? Chega no pânico, em alguns transtornos, que tudo tá lá no curso também. Isso tudo sai do eixo, a depressão e a ansiedade saem do eixo muito facilmente quando você está na dependência química. Então é necessário também saber como lidar com essas doenças. E nós vamos te entregar tudo que você precisa aprender sobre dependência química e sobre ansiedade e sobre depressão. Esse curso, vamos repetir aqui, vai ensinar técnicas psicoterapêuticas, a medicação necessária, que é a parte psiquiátrica. É óbvio, né? Repetindo que eu não vou falar sobre medicação, mas que eu vou te explicar como é que você vai fazer a parceria com o seu psiquiatra, como é que você vai conversar com ele para que ele possa medicar corretamente o seu paciente. Por quê? Porque quando você está atendendo o teu paciente, quem conhece teu paciente é você. O psiquiatra, né, normalmente ele passa lá alguns minutos conversando, né, mas você precisa entender qual é a medicação que ele está tomando direitinho e ter uma relação com o psiquiatra para vocês poderem fazer o tratamento de uma forma bem feita. Mesmo porque dependendo da droga, vai ser a medicação. O alcoolista toma um tipo de medicação, o viciado em cocaína ou em crack toma outro, o maconha
toma outro, né? E tem até aquelas pessoas que são viciadas em própria medicação, que também procuram a gente também, né? Então, gente, dentro desse curso, você vai também entender sobre as internações em clínicas terapêuticas, tá? Tanto nas clínicas abertas quanto nas clínicas fechadas. Quando isso é necessário e como isso funciona, tá? Você vai também entender sobre os aspectos neuropsicológicos, né? O que é sistema nervoso central, o que é sistema de recompensa, o que é sistema dopaminérgico, né? E qual é o benefício de saber tudo isso? Isso é muito importante porque é aí que mora a doença, é aí que mora a dependência química, principalmente no sistema de recompensa, tá? É aí que mora a dependência química de fato, tá? Todos os aspectos que você vai ver dentro do curso não vão deixar dúvida nenhuma para você, que dá para você fazer o tratamento e que dá para parar de usar. Inclusive se a pessoa não quiser fazer o tratamento, porque dentro do curso você vai entender como é que você vai fazer os aconselhamentos dentro dos estágios motivacionais para poder criar motivação para fazer o tratamento. E depois você ainda vai aprender dentro do curso como é que você vai manter a recuperação do sujeito depois que ele parar de usar a droga, tá? Como é que é o pós-tratamento e como é que funcionam os grupos de autoajuda, ou seja, o curso ele é completo, tá bom? O módulo 1 ele é completo, né? Repetindo, eu gostaria de dizer que a dependência química é um transtorno da motivação, é uma doença psiquiátrica e que o uso contínuo de drogas e álcool provoca mudança na estrutura do cérebro. E é essa mudança que caracteriza a doença em si. Vão aparecendo sintomas, e esses sintomas vão piorando e vão aparecendo outras doenças psiquiátricas agregadas à dependência química, e você vai precisar saber de tudo isso para você poder fazer esse tratamento com eficácia, tá? O resultado ideal de um tratamento está no autoconhecimento e no autocontrole, tá? Aí você pode dizer assim, mas existe autoconhecimento? O autoconhecimento ele é limitado, digamos assim, à sua necessidade. Óbvio que ninguém tem um autoconhecimento 100% das coisas, porque 100% das coisas não existe, né? É sempre tentando acertar, sempre tentando chegar perto, né? Ele vai entender porque que ele é dependente químico, ele vai entender onde ele pode ir, onde ele não pode ir, com quem ele pode conversar, com quem ele não pode conversar, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, e vai dentro daí criar estratégias para ter esse autocontrole, né? Porque ele entendendo porque ele é daquele jeito, ele vai mudar o jeito para um outro jeito onde ele possa viver melhor, né? E para tudo isso nós vamos utilizar a psicoterapia, a medicação, se for o caso a internação, né? Quando a gente faz um tratamento, por exemplo, que a gente vê que tem necessidade de internar, a gente pede para ficar internado 2 meses, 3 meses, para fazer uma desintoxicação, depois volta, continua o tratamento, né? Cada caso é um caso, e você vai aprender tudo isso dentro do curso, né? Vamos lá. Este curso, para quem é? Ele é para estudante de psicologia, para psicólogo, para conselheiro terapêutico, para monitores em clínicas terapêuticas, para psicólogos que nunca trabalharam com dependência química, mas querem trabalhar com dependência química, para o próprio adicto em recuperação, para o adicto que está tentando sair da droga, para o pai, para a mãe, para o esposo, para a esposa que é codependente, que quer entender sobre isso, e também para pessoas interessadas no assunto, né? Tenho visto, inclusive, alguns psicanalistas bem interessados, alguns psicanalistas já estão fazendo o meu curso, inclusive, então serve também para o psicanalista. No geral, também é muito interessante para todo mundo que trabalha na área da saúde mental. Para quem trabalha em CAPS, para quem trabalha em CREAS, para quem trabalha em CAIS, tá?
a área da saúde mental no geral, né? O curso, gente, ele é feito em módulos. Nós estamos falando do módulo 1, tá? O módulo 1 já está totalmente disponível na plataforma da Hotmart. O módulo contém 10 aulas normais, mais 2 aulas bônus. Estão todas gravadas e disponíveis lá na internet, no portal da Hotmart por 1 ano, tá? Quando você fizer a sua inscrição, você vai receber um acesso pelo e-mail, né? O e-mail que você cadastrar lá na sua inscrição vai te dar o acesso, por esse mesmo e-mail você vai receber o acesso que você vai ter à Hotmart, né? E daí você vai assistir todas as aulas, o dia e a hora que você quiser, porque você vai ter essa disponibilidade em assisti-los por 1 ano, né? Além de tudo que eu já falei aqui, tem mais algumas coisas que você vai aprender nesse curso. Eu vou te passar agora uma visão geral do que mais você vai aprender. Você vai entender qual é a constituição do ser humano, como ele chega ao vício, vai conseguir aprender a diagnosticar o vício e saber a diferença entre vício e hábito, né? Vai conhecer os tipos de drogas que você vai estar lidando ali com o seu paciente, né? As drogas com mais frequência você vai conhecer, tipo álcool, maconha, cocaína, crack, opioides, anfetaminas, alucinógenos e até essas outras drogas mais novas que estão aparecendo por aí, tipo K9, K2, ketamina, LSD e etc, né? Você vai entender o que é essa droga e quais são os efeitos que elas causam em específico de cada uma, tá? Você vai entender também o que é uma síndrome de abstinência, que é essa bendita dessa abstinência que todo mundo fala, mas a abstinência, você vai entender o que é essa abstinência e como é que você deve tratá-la. Você vai ficar bem surpreso quando a gente for falar sobre abstinência, tá? Porque ela não é tão rigorosa como se diz, tá bom? Porque o que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer com o sujeito quando ele resolver parar de usar droga é a tal da crise de abstinência, tá? Você vai entender também todos os transtornos que estão associados à dependência química, como a depressão e a ansiedade, que são da mesma família, né? E que pode levar a outros transtornos. E você vai conhecer tudo sobre o sistema nervoso central, sistema dopaminérgico, sistema de recompensa. Você precisa entender isso para poder aceitar a dependência química como doença. Aí você vai dizer assim, quais são esses outros transtornos? Transtorno obsessivo compulsivo, pânico, borderline, todos esses transtornos, tá? E finalmente nós vamos elaborar um plano de tratamento, né, para que você possa saber direitinho como é que você vai tratar o seu paciente, né, onde você vai poder ter condições de ajudar e trabalhar da melhor forma possível a pessoa que te procurou, tá? Ou até mesmo quem você ama muito, que você está tentando ajudar, ou até mesmo você, né? Bom, eu gostaria de dizer para vocês que eu tenho 64 anos de idade, tenho quase 40 anos que eu trabalho com isso, já trabalhei em muitas clínicas, já falei isso para vocês, mas eu vou repetir porque eu acho o seguinte, gente, por que eu estou repetindo isso? Estou repetindo isso porque a gente vê muita coisa falsa por aí, e o meu curso ele é verdadeiro, ele é honesto, tá? Baseado no que eu já estudei, no que eu já vivi e em todos os atendimentos que eu já fiz. Tá? Pode olhar nas minhas redes sociais que você vai perceber isso lá muito claramente, tá? As minhas redes sociais é sempre psicólogo Mário Pacheco, Facebook, Instagram e YouTube, né? E eu tenho absoluta certeza que dá para fazer esse tratamento, que dá para parar de usar drogas, porque eu parei de usar e eu não sou melhor que ninguém, né? Também sou um ser humano como todo mundo, né? Inclusive, até um esquizofrênico consegue parar de usar, porque eu já fiz tratamento para esquizofrênico alcoolista com um resultado muito bom,
tá? Esse curso vão ter alguns bônus maravilhosos, tá? Que vão te ajudar cada vez mais a entender melhor essa doença e o que é dependência química. Nós temos lá 2 aulas de bônus. A primeira aula é sobre o Rei Bebê. O Rei Bebê é uma literatura freudiana que trata da imaturidade. Por quê? Porque a maioria das pessoas que usam dependência, que são dependentes químicos, eles usam um comportamento infantilizado, infantil, e tem muita dificuldade para crescer, para entrar na vida adulta, né? E essa literatura vai te ajudar a tratar a infantilidade desse dependente químico, porque você vai perceber isso muito rapidamente quando ele estiver sentado na tua frente, tá? E uma outra aula bônus é para realmente te fortificar no sentido de você entender que a dependência química tem cura. Mas tem cura realmente? Eu acredito assim, ó, se o sujeito para de usar, tem o autocontrole, ele está curado. Ele está curado, né? É aquela coisa, o diabético, ele sabe que ele não pode comer açúcar, digamos assim, basicamente. Se ele para de comer açúcar, não vou dizer que ele está curado, mas a diabetes não aparece. Se ele para de usar drogas, eu não vou dizer que ele está curado, mas a dependência química não aparece e os comportamentos mudam, né? E aí, em cima disso, você vai receber as dicas para esse pós-tratamento, como é que mantém essa recuperação, né? E aí, dentro dessa última aula bônus, eu vou falar um pouco mais de umas drogas mais específicas, tá? Que são a nicotina e os anabolizantes. Por quê? Porque tem muita gente que termina um tratamento de dependência química e começa a fumar, ou então vai para academia, ou então faz as duas coisas. E daí? Cigarro, nicotina, academia, anabolizante. Como é que a gente vai tratar disso? Tá bom? Isso é um excelente bônus, porque não adianta você fazer o dependente químico parar de usar, mas você tem que fazer o pós-tratamento, tá? Para ele se manter sem o uso, né? E eu vou te ensinar a resolver um grande problema, que é um problema do futuro dele, né? Que é o quê? Como é que ele vai viver futuramente sem usar? Quando eu digo eu vou te ensinar, é experiência própria, tá bom? Existem mais alguns bônus legais fora do curso para você resolver fazer o curso. Vamos lá. Primeiro bônus. O nosso curso não tem taxas de inscrição. Não tem taxas de inscrição, tá? Segundo bônus. Todas as suas dúvidas serão respondidas diretamente por mim mesmo através lá da caixinha do box que você vai deixar suas dúvidas lá no Hotmart. Eu entro todos os dias e vejo os comentários, as dúvidas e respondo por ali, tá? E vai haver uma avaliação final e vai haver também o certificado de participação do módulo 1, tá? Já está tudo disponível lá. Você faz o curso completo, você faz a tua avaliação final, tá? A avaliação contém 20 questões, você tem que tirar uma nota acima de 7 para gerar o seu certificado. Já está tudo ali na plataforma do Hotmart, tá? E o seu certificado vai sair com o seguinte título: Técnicas, Conhecimentos Específicos e Manuseio do Tratamento da Dependência Química. Por quê? Não é exatamente o mesmo título original do curso, porque esse é o módulo 1. O módulo 2, os assuntos serão outros e aí o título será outro, né? E não se esqueça que as aulas estão disponíveis para você na plataforma durante um ano, tá? Todas elas estão gravadas, ficam lá disponíveis, tá? Você vai escolher o dia e a hora e o jeito que você quiser para fazer o seu curso, né? São 13 horas de conteúdo original de aulas neste módulo, tá? Tem aula que é maior, tem aula que é menor, dependendo do assunto, né? Mais as 2 aulas bônus, né? Agora a gente precisa falar um pouco também sobre a garantia. Existe alguma garantia
para fazer esse curso? Sim, você vai ter garantia. Nós temos aqui 2 tipos de garantia, tá? A primeira garantia é uma garantia incondicional, ou seja, se você fizer a tua inscrição e resolver não fazer o curso, pela lei, você tem 7 dias para pedir devolução do seu dinheiro. Eu vou te dar 15 dias, tá? E aí, se você quiser desistir, você desiste, eu não vou nem te perguntar por quê. Agora, e vou te devolver seu dinheiro, claro. Agora, a garantia condicional é o seguinte: você vai ter que assistir 3 aulas ou 45 dias, onde você vai fazer uma videochamada comigo e vai dizer por que você quer desistir. E aí eu vou tentar te entender e atender a sua necessidade. Caso não haja um acordo, obviamente eu vou devolver o seu dinheiro, tá bom? Bom, vamos lá agora então. Eu acho que chegou a hora de você investir em você. Eu acho que chegou a hora de você dar essa oportunidade para você. Veja bem, essa questão da dependência química hoje em dia é enorme e vai aumentar cada vez mais, né? Nós estamos vendo aí a liberação da maconha no nosso país, nós estamos vendo aí a mídia sempre facilitando para que o dependente químico se torne cada vez mais dependente químico, né? Através da maconha, do álcool, das festas, das raves, dos próprios comportamentos dos adolescentes hoje em dia, né? Então, esse mercado é um mercado que vai crescer muito, infelizmente, né? E nós estamos aqui, primeiro porque eu acho particularmente muito prazeroso trabalhar com isso, né? E segundo porque se você gosta e tem vontade de trabalhar, é fazendo esse curso que você vai conseguir entender como é que você vai começar, tá? Então eu acho que você deve se dar essa oportunidade, que você deve se investir em você. Você que é monitor, que trabalha em clínica, você que é psicólogo, você que é estudante de psicologia, você sabe como a utilização de drogas hoje em dia é realmente preocupante, né? Então eu tenho aqui um bônus excelente relacionado a preços, que você já vai saber, né? Essa oportunidade, ela é única para que você faça esse curso, tá? Porque eu não gosto de trabalhar com turmas grandes, tá? Por quê? Porque eu faço questão de dar essa devida atenção para todo mundo, tá? Porque eu sei que gera uma insegurança, às vezes, em poder trabalhar com isso, né? Então, não gosto de turmas grandes, então eu abro a turma e fecho muito rapidamente. Eu fico vendendo isso só durante 10 dias, tá? Você vai aprender a trabalhar com isso de uma forma honesta, sincera, tá? Porque eu quero realmente que você entenda que você consegue, que você vai conseguir fazer a diferença quando você estiver tratando dele. Esse fazer uma diferença, gente, é aquela coisa, você entender o que você está falando, entender o que você está fazendo dentro da dependência química, da ansiedade e da depressão. Então vamos agora falar sobre os preços, tá? Os preços são ridiculamente simples e baratos, tá? Vamos lá. Essa oportunidade, ela é única, tá? Principalmente agora que nós estamos aí no mês de agosto, que é um mês dedicado ao mês da psicologia, né? Que é o mês do psicólogo. Então eu estou fazendo questão de dar mais esse bônus, né? E não se esqueça, não tem taxa de inscrição, tá? Então vamos lá. Somente hoje, dia 1º de agosto, tá? São 8 horas da noite, na hora que a gente começou. Somente hoje, até a meia-noite, tá? Você vai pagar R$ 147 à vista para fazer esse curso inteiro. Era 497, tá? Nós demos aqui mais de 70% de desconto, somente hoje, tá?
A minha equipe estará disponível para lhe atender hoje até a meia-noite, se você quiser fazer a inscrição desse curso e pagar apenas R$ 147 hoje, até meia-noite, hoje, 1º de agosto, tá? A partir de amanhã, tá? O bônus do mês do psicólogo vai continuar com excelentes descontos. Só que a partir de amanhã você vai pagar R$ 187 à vista. R$ 187 à vista. Era 597, tá? Sempre feito dessa forma. No dia que eu abro as inscrições, a gente tem até meia-noite, a gente tem esse preço especial de 147, porque era 497. Mas se for a partir de amanhã, você vai pagar 187, né, R$ 40 a mais, porque era 597, tá? Agora, se você preferir pagar no cartão de crédito, tá? Esses preços que eu falei são à vista, tá? Se você preferir pagar no cartão de crédito, você vai pagar 197, que você pode dividir até em 12 vezes, se você quiser, tá? Inicialmente, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu dividia só em 10, mas a gente abriu isso. Você pode dividir até em 12 vezes, mas o preço é 197. E o preço parcelado inicialmente era 797, tá? Esses preços são excelentes. O custo-benefício você vai sorrir, tá? Depois que você fizer o curso, você vai falar, ele vale mais. Não tô querendo vender simplesmente por vender. Eu simplesmente quero te entregar um negócio de qualidade, tá? Então vamos lá, repetindo. Se você fizer a sua inscrição hoje até a meia-noite, você vai pagar 147. Se você fizer a partir de amanhã, você vai pagar 187 à vista. Ou se você quiser pagar a prazo, você vai pagar 197 no seu cartão, dividido em até 12 vezes, tá? Esse custo-benefício do curso, repetindo, é maravilhoso. Não perca essa oportunidade, não perca. Dê essa oportunidade para você, tá? As inscrições estão abertas por tempo limitado, como eu já disse, tá? Invista em conhecimento, invista na sua carreira profissional, invista na tua vida pessoal. Não perca essa oportunidade. Eu não estou te vendendo porcaria, eu estou te vendendo coisa boa, curso de qualidade, tá? Todas as pessoas que fizeram me deram feedbacks maravilhosos. Os comentários estão sempre nas minhas redes sociais, tá? Faça a tua inscrição e eu te aguardo lá no meu curso. Você tem um link aí no chat, onde você pode acessar e fazer a tua inscrição e fechar esse teu curso agora. O link já está disponível aí, tá? Você tem 3 alternativas para você pensar se você vai fazer ou não. Vamos lá. Primeiro, pense aí comigo. Eu posso fazer como sempre, né? E não ter resultado nenhum e acabar desistindo, né? Segundo, posso tentar aprender sozinho sobre dependência química, perder tempo e perder dinheiro. Ou então, comprar o meu produto, né? Sem risco, porque eu te dei garantia. Tá? Então assim, ou você não faz nada, ou você se arrisca sozinho, ou você se arrisca aqui comigo, que sei que estou vendendo para você, tá? Eu estou te dando a minha palavra que você vai gostar, eu estou te dando a minha palavra que você vai aprender, tá? Eu posso garantir que você vai gostar. Clique no link abaixo, faça a sua inscrição e aproveite o máximo que você puder. E depois você vai me dizer se você gostou ou não gostou. Tá bom? Nosso curso é excelente. Eu espero que eu tenha conseguido passar para você o que é o meu curso, tá? Muito obrigado e até a próxima.